Meu nome é Lucas Bigodinho, eu já fui para 60 países e eu tô há 5 anos vivendo como nômade digital. Nesse vídeo aqui eu vou te falar o meu top 10 dos países que eu mais gostei de viver como nômade, sempre falando os pontos positivos desse país e os pontos negativos dele também, para você conseguir fazer a sua escolha dos melhores roteiros como nômade digital. Começando na posição 10, temos Filipinas, um país na Ásia. Pontos positivos dele. Cara, Filipinas é um país muito bonito, tem muita natureza legal, tem ilhas que são paradisíacas. Outra coisa é que as pessoas das Filipinas, elas falam inglês fluente. Teve ocupação nos Estados Unidos, até hoje tem base americana lá, e por alguma razão a educação normal, as escolas públicas ensinam inglês muito bem. Na Ásia, em vários lugares do mundo, a comunicação sempre é muito difícil. Só que nas Filipinas você consegue interagir com os locais de uma forma muito legal. Então se você fala inglês, com certeza lá vai ser bacana. Então os locais são gente boa, as paisagens são muito bonitas, então assim, é realmente um lugar paradisíaco. Quais são os pontos negativos que me fazem deixar as Filipinas no 10º lugar desse ranking? Primeiro, a logística. Lá a infraestrutura é bem complicada, assim. Tipo, para você ir de uma ilha para outra, é sempre uma missão. E também, a infraestrutura para nômade não é tão boa. Ou seja, muitas vezes você paga caro para ter um lugar, uma acomodação que não é tão boa. Não tem tanto café, assim, com Wi-Fi. A internet não é tão boa. Então, acho que quando você tá indo para um lugar que você quer trabalhar online, você começa a ficar mais exigente com várias coisas quando você é um mochileiro, você não é. Então, assim, para mochilar, as Filipinas é fantástica. Mas para nômade digital, você sempre vai ter esse desafio aí com essa parte de logística. E comparado com outros países do Sudeste Asiático, ela é um pouquinho mais cara e oferece menos nesse quesito. Os outros países são mais baratos e oferecem mais. Então, é por isso que tá no último lugar da lista. Em 9º lugar, Argentina. Cara, a Argentina é um dos meus países favoritos, tá, do mundo. Eu tive experiências incríveis lá. Palermo, que é um bairro de Buenos Aires, sem dúvida tá assim no meu top 5 melhores lugares para morar no planeta. É um bairro super tranquilo, caminhável, cheio de cafezinho, cheio de barzinho legal, você vê muita gente nova, é muito bacana. E além da região de Buenos Aires, que é a cidade mais europeia assim, dentro da América do Sul, é uma cidade bonita assim de se andar, sabe? Você tem a Patagônia também, que é um outro planeta. É natureza, é montanha, é lago, você tem Bariloche, você tem El Calafate, El Chaltén. É realmente um lugar que acalma assim a sua alma, um dos lugares mais bonitos que eu já vi no planeta. Vinho na Argentina é muito bom, a carne lá é muito gostosa. Então assim, é um lugar que você come muito bem, bebe muito bem, as paisagens são lindas, você se sente muito bem e tem uma proximidade do Brasil, né? Você tem voos baratos, você tá no mesmo fuso, você consegue falar com as pessoas, mesmo que você não fale inglês, lá você fala o portunhol e se vira. Então assim, realmente a Argentina foi um país que me surpreendeu muito como nômade. Por que ela tá em 9º lugar? Por quê? Tem vários outros países mais legais, mas principalmente porque a Argentina ficou muito cara. Eu tive a sorte de ir na época da crise lá, quando eu tava estourando e tava tudo muito barato. Só que agora os preços subiram. Então assim, deixou de ser um custo-benefício tão assustador que nem era antes. Mas ainda assim é um país super legal. E para quem tá no Brasil, às vezes ter uma primeira experiência num lugar próximo, né, que a passagem seja barata, você não precisa nem de passaporte para entrar lá, possa ser muito legal. Então o único ponto negativo que eu colocaria é de fato aí a questão do aumento dos preços generalizado, e é por isso que ela fica em 9º lugar. 8º lugar, Japão. Cara, o Japão foi uma experiência absurda. Eu vou deixar bem claro uma coisa aqui. Se esse fosse um vídeo de países para viajar, para turistar, o Japão provavelmente estaria ali no top 2 ou top 3. É um dos países mais legais que eu já fui, cara. A comida lá é sensacional, é a melhor comida do mundo. Para quem gosta de gastronomia, não tem erro. Você tem, tipo, é uma sociedade muito interessante. As coisas lá são muito diferentes. Parece que você tá vivendo um filme todos os dias. Então assim, é realmente uma cultura e um lugar que você precisa ir uma vez na sua vida. Para viajar, talvez seja o melhor país do mundo. Ou que nem eu falei, top 2, top 3. Lucas, mas por que ele não tá lá em cima da lista como nômade digital? Acho que tem algumas coisas. A primeira delas é que o valor do Japão é um pouco mais elevado. Nem é de comida, tá? Comida é o preço bem parecido com São Paulo, até mais barato um pouco. Mas quando a gente fala de hospedagem, no Japão é bem caro. Lá você paga muito caro para ter lugares muito pequenos. E também transporte. Então se você precisar pegar um Uber, se você precisar pegar um trem entre duas cidades, é um valor mais elevado. Então assim, é um país que geralmente você gasta muito, mas a acomodação não vai ser tão boa comparado com outros lugares. E outra coisa que eu preciso pontuar sobre o Japão é que não é um país que tem uma comunidade nômade tão grande. Ou seja, lá, para conhecer é bacana, mas quando você vai ficando mais tempo, você quer ter acesso a fazer amizades, a conversar com as pessoas, a conhecer gente. Lá a barreira da língua é absurda, ninguém fala inglês e também não tem tanto nômade digital indo para lá. Então acaba que você começa a se sentir um pouco sozinho. A sociedade japonesa faz isso com você. Então
Então eu viajei pra lá no começo com amigos, estava super legal, depois eles foram embora, eu fiquei me sentindo meio tipo, ah, caraca, tá faltando alguma coisa. Então é por isso que o Japão tá nessa posição, mas ainda assim é um país incrível, nem que seja pra você ir passar um mês, algumas semanas, vale a pena. Em sétimo lugar, Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em vários sentidos, é bem parecida com o Japão, tá? Mas ela tem algumas facilidades. Uma é que é mais ocidentalizado que o Japão. Você consegue falar mais inglês, encontrar lugares mais ocidentais e tudo mais. E também é mais barato que o Japão. Então é por isso que ela veio na frente para ser como nômade. Você ainda tem acesso a experiências muito diferentes, mas quando a gente fala de acomodação, de alimentação, é um nível mais barato que o Japão. Então se você quer ter acesso a uma cultura, a um país asiático desenvolvido, né, que aí a gente tá falando de Japão, Coreia, Singapura, Hong Kong, China, mas pagar um preço mais barato, a Coreia, sem dúvida, é muito legal. E ainda mais com todo o hype que eles estão tendo cultural, a gente acaba vendo várias coisas muito bacanas lá. Seul e Busan são, sem dúvida, os dois melhores lugares para você estar, onde tudo tá acontecendo. E realmente eu adorei estar lá na Coreia. Eu só não coloquei aqui, aí agora falando de pontos negativos, né? Eu só não coloquei ela lá mais em cima da lista porque, em relação a custo-benefício de nômade, tem outros lugares muito melhores. E também a comunidade de nômade. A Coreia já é melhor um pouco que o Japão. Eu já encontrei mais nômades digitais lá, mas ainda assim não é uma cena grande, sabe? É algo que tá começando. Talvez daqui a alguns anos ainda evolua, principalmente para cidades menores da Coreia, mas a vida lá ainda tá muito concentrada nesses dois grandes centros, né? Então, é por isso que ela apareceu nesse lugar na lista. Em sexto lugar, esse com certeza vai ser polêmico, China. É onde eu tô agora, nesse momento. A China é um país que tá me surpreendendo pra caramba. Primeiro porque ele é bem barato, né? É mais barato do que Japão, é mais barato do que Coreia do Sul, por exemplo. É muito desenvolvido, é muito mais moderno do que a maioria das pessoas acha. Então, tá na China é meio que você coloca um pezinho no futuro. E aqui, eu vou ser bem sincero, não tem uma comunidade nômade tão gigante. Porém, em algumas cidades tem uma comunidade de expatriados jovens muito grande. As três principais são Shanghai, Shenzhen, que é onde eu tô agora, e Guangzhou. São cidades que ficam mais na parte sul da China e que você consegue conhecer muita gente de fora. Então, assim, é uma experiência legal, porque é um país muito moderno, é mais barato que esses outros, você consegue conhecer gente de fora e, cara, a China é muito interessante. Você anda aqui, tudo que você vê é interessante. Então, realmente, me surpreendeu. Eu vim a primeira vez em 2025, agora eu voltei e já vou voltar. Eu tô planejando até fazer uma base aqui na China, porque aí tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é oportunidade de negócio. A China é um país que está crescendo demais e que tem muito business aqui para fazer. Então, se você é alguém que é interessado em se desenvolver, em construir patrimônio, riqueza e quer entender onde as coisas estão acontecendo, tem aquela máxima, né? Follow the money, siga o dinheiro. E o dinheiro está na China. Então, é um lugar que está valendo muito a pena para poder explorar novas tendências. Em quinto lugar, agora a gente chega aí no top 5 oficial mesmo, Bali. Bali, que é a queridinha, né, de vários nômades digitais. É um lugar que, assim, é muito difícil você não gostar de Bali, porque Bali é uma ilha na Indonésia. A Indonésia é um país muçulmano, mas Bali é hindu, ou seja, é um lugar mais liberal. Tem gente do mundo inteiro, principalmente da Austrália e europeus, russos também. E são pessoas jovens que vão pra lá pra ter um estilo de vida saudável e trabalhar, né? Então, assim, qual que é a vibe de Bali? É você acordar cedo, você vai pra uma academia ou você vai pra praia, depois você vai pra um café, pro espaço de cowork, trabalha, depois você volta, conhece gente, vai pra um jantar, vai pra um date, vai pra uma festa, enfim. É muita gente jovem, é muita gente do mundo inteiro, é muito fácil você seguir uma rotina em Bali e por isso, sem dúvida alguma, tá aqui no meu top 5. Lucas, por que não é o top 1 então? Um monte de gente fala de Bali, um monte de gente gosta de Bali. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que alguns lugares de Bali já tá muito lotado, entendeu? É como se todo mundo viu o vídeo de Bali já há muitos anos e tem muita gente indo pra lá e isso acaba aumentando os preços, né? Ou seja, Bali agora tá começando a ter preços parecidos com os da Europa, então o aluguel tá mais caro, tudo que você vai comprar tá mais caro, mas não é só por tá mais caro, é fila de moto, é trânsito, tipo assim, você tem algumas coisas lá em Bali que pra quem quer um lugar mais tranquilo, mais de boas, já começa a ficar mais difícil. Então por isso que até algumas pessoas estão escolhendo ir pra outros destinos da Indonésia, mas ainda assim, Bali é super legal, tem uma infraestrutura, tem coisa legal, você encontra gente, a comunidade de nômade é gigante, então é um lugar onde você vai conhecer gente, você vai se divertir, sem dúvida o top 5. O top 4, tá, é um lugar chamado Portugal. Você com certeza conhece, e eu morei em Portugal, foi o primeiro lugar que eu tirei o visto de nômade digital, porque na maioria dos outros lugares eu vou e fico um mês, 2 meses, 3 meses, em Portugal eu fiquei 1 ano. Por que Portugal tá em quarto lugar aqui? Porque eu achei muito bacana ter a experiência de ser nômade digital em Porto. Porto é uma cidade que tá crescendo muito no nomadismo digital, tem uma comunidade, tem muito brasileiro lá e tem muito gringo, então é uma cidade internacional, que eu conseguia falar em português, que eu conseguia ter acesso a experiências super bacanas, assim,
tipo, internacionais e brasileiras ao mesmo tempo. A comida é deliciosa, muito vinho, eu amo vinho. É uma cidade super linda, charmosa, então assim, eu adorei morar em Portugal, mais especificamente em Porto. E Portugal tem muita coisa, tem praia, tem a cidade de Ericeira, que tá super crescendo com nômades agora também, tem Lisboa, tem bastante coisa. Os preços lá têm aumentado, então deixou de ser um lugar barato, você precisa estar ganhando bem para morar em Portugal. Mas uma coisa que eu achei mais legal é que quando você tá em Portugal, ele é um país relativamente barato comparado aos outros da Europa, e você consegue viajar muito. Então foi um ano que, porque lá na Europa é muito comum ter aquelas passagens aéreas baratas, né, low cost. Então, no ano que eu morei em Portugal, eu explorei muito a Europa. Eu fui para muito lugar diferente, eu fui para França, eu fui para Espanha, eu fui para Escócia, eu fui para Alemanha. Assim, eu ia meio que definindo destinos no mapa que eu queria explorar, e não só os destinos mais comuns, mas tipo, eu fui lá pro País Basco, eu fui para Toulouse, eu fui para Montpellier, sabe, uns lugares mais diferentes assim. Então assim, eu acho que se você quer ter um período onde você mora num lugar, tem contato com a cultura europeia, viaja, vai para vários lugares diferentes, eu acho que Portugal é um baita país. E ainda assim, você tem aquela proximidade com o Brasil, porque você vai encontrar muito brasileiro, você vai falar português, vai dar para matar a saudade de casa. Por isso que Portugal tá no meu top 4. Agora, o meu top 3 talvez surpreenda muita gente, mas ele é inegociável. África do Sul. Gente, se eu pudesse dar um conselho para toda pessoa que é nômade digital aqui, quer ser nômade digital, vá para a cidade do Cabo, Cape Town. É uma das cidades mais lindas do planeta. É absurdo o estilo de vida em Cape Town. Cape Town no verão é tipo um Rio de Janeiro, assim. Você tem vinho, você tem comida boa, você tem montanha, você sobe a montanha, ela é linda, você tem praia, você tem safari a 40, 50 minutos, você tem a região dos vinhos lá a 50 minutos, sabe? Tem muita coisa perto da cidade do Cabo. Então eu realmente acho que é um lugar, assim, muito acima da média, e os preços são muito bons, né? É um preço bem parecido com o do Brasil, algumas coisas são mais baratas, outras coisas são levemente mais caras, mas se você consegue viver no Brasil, você vai conseguir viver lá. A cidade é linda, os sul-africanos são super bacanas e você consegue praticar inglês lá. Então, sabe, é um combo muito fechado. Outra coisa que eu achei é as festas lá são legais, sabe? Tipo, é muito diferente da Europa ou da Ásia. Cara, as pessoas sabem dançar, elas gostam de conversar, então é uma vibe, pra gente que é brasileiro, tu ir pra África do Sul é meio que tipo assim, você se sente em casa. E fala inglês e é mais seguro. Assim, é o mesmo nível de segurança do Brasil, tá? Às vezes as pessoas pensam que, puta, é África, vai ser horrível. Não, a cidade do Cabo, inclusive, é muito mais evoluída do que qualquer cidade brasileira, tá? Em desenvolvimento de infraestrutura, de tudo. É uma cidade muito bonita mesmo. Então, a África do Sul tá no meu top 3, aí mais especificamente a cidade do Cabo. Top 2, Vietnã. Galera, Vietnã não tem jeito. Que lugarzinho maneiro. O Vietnã é, sem dúvida, da lista inteira, o melhor custo-benefício. É onde você vai conseguir viver mais barato com a melhor infraestrutura. É o país mais barato da lista e assim, lá, eu vou falar mais especificamente da cidade de Da Nang, que foi onde eu fiquei, e é o principal centro de nômades digitais lá. Você tem uma comunidade nômade crescente, tem muito nômade digital. É muito barato, você consegue alugar um apartamento perto da praia, assim, na melhor região da cidade, por R$3.000 por mês, 3.500. Assim, um apartamento luxuoso, tá? Eu tô falando uma parada massa, mas você também consegue pagar mais barato que isso e morar um pouquinho, 10 minutos da praia, tá? Vamos dizer assim. E os restaurantes, cara, você paga R$3 num café, R$4 num café, você vai almoçar, você paga R$8, R$9, sabe? Você faz as 3 refeições sempre fora de casa, sabe? Nada lá é caro. Então é um país que tá com uma comunidade nômade crescente, tem praia, tem montanha, tem as pessoas são legais, são gentis e é isso, é incrível. Então vá ao Vietnã. Você tem que... A única travinha é que você tem que pagar um visto, tá? Que você consegue fazer 100% online, que de verdade não é nada difícil, só faz o visto, você faz online, em 1 hora tu resolve na tua casa, mas vale a pena. E dá entrada pro meu top 1, que é Tailândia. Galera, não tem jeito, Tailândia é o melhor país do mundo, já fui pra 60, pra você viver como nômade digital, não tem lugar, na minha opinião, melhor, porque a Tailândia une muita coisa para diferentes públicos. Você tem praias, ilhas que são paradisíacas, você tem montanha, né, que é a cidade do norte lá de Chiang Mai, você tem Bangkok, que é uma super metrópole, que tem shopping, que tem coisas super evoluídas, gastronomia a nível global. Então assim, você tem um pouquinho para cada público, e você pode ir mudando, né, enquanto você tá na Tailândia para pegar diferentes experiências. É super seguro, as pessoas são fantásticas, elas são do bem, são tranquilas, a comida é deliciosa. É um país que era muito barato, só que o real tá desvalorizando em relação ao baht,
Então agora eu diria que tá mais ou menos o mesmo preço do Brasil. Para algumas coisas é mais barato. Por exemplo, comida. Você pode ir num restaurante local tailandês e almoçar pagando R$10, R$12. Isso no Brasil tá muito difícil. Mas agora, moradia, hospedagem, tá mais ou menos o mesmo valor. Se você quer ter o mesmo padrão que você tem no Brasil, você vai pagar mais ou menos a mesma coisa na Tailândia. A diferença é que você pode ficar na Tailândia em hostel, em vários outros lugares, assim, e é muito seguro, é muito tranquilo. Mas, cara, a cultura tailandesa em si, as pessoas, a vibe, é muita razão que me faz só querer estar lá. É um lugar que eu vou e fico calmo. E eu acho que todo mundo, né, que é nômade digital deveria pelo menos passar uma temporada de uns 2 meses na Tailândia conhecendo esse país, porque vale a pena demais. Vou interromper o vídeo rapidinho para te contar sobre a melhor oportunidade da história para fazer parte da Escola Beta. Nesse momento eu tô aqui na Tailândia, no meu Airbnb, no meio do mato, para te contar sobre a oferta da Black Friday vitalícia da Escola Beta. Geralmente, para fazer parte, para se matricular na nossa escola, você paga R$2.997 por ano. É um acesso anual para poder estudar 7 profissões digitais que a gente ensina lá na escola. Você pode estudar 1, 2 a 7. É um acesso que te dá direito a tudo. Só que nessa Black Friday, a gente vai pela primeira vez oferecer matrículas vitalícias. Você só vai precisar pagar uma vez e ter acesso a todo o nosso conteúdo e todas as atualizações de forma vitalícia e ainda com desconto. Ou seja, a gente vai cobrar mais barato que o que a gente cobra por um acesso anual para você ter acesso para sempre. Além disso, vão ter vários outros bônus, mas para você receber os detalhes e poder participar dessa oferta, você tem que clicar no link da descrição ou aqui no QR Code para você receber tudo em primeira mão. Muito importante, essa oferta é por tempo limitado, então nos próximos dias ela já vai terminar e depois disso não tem volta. Se você quer garantir, quer começar a trabalhar online para poder trabalhar da sua casa ou trabalhar de qualquer lugar do mundo, aqui da Tailândia igual eu, essa é a melhor oportunidade que a gente ofereceu na Escola Beta. Então clica, se inscreve e a gente se vê lá, do outro lado. E o vídeo foi esse, galera. Eu realmente espero que você que está assistindo aí um dia possa ser nômade digital e passar por todos esses países, porque é uma experiência de vida absurda. Eu vivi nesses últimos 4, 5 anos, o que eu talvez não tivesse vivido minha vida inteira se eu trabalhasse presencialmente. E é para isso que a gente está aqui na Escola Beta, para te ajudar a trabalhar online, a viver o mundo, ter uma vida mais leve, a trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí e a gente se vê no próximo.